Certinho, prontinho. Ok, então, irmãos, mais uma vez, bem-vindos a todos, irmãos que estão conosco nesta tarde para poderem assistir a esta palestra tão importante, Perdão na Família. E sentimos que realmente esta é uma palestra muito importante e nós como igreja aqui não temos enfatizado muito este tema e queremos agradecer ao pastor Corsetti pela sua disponibilidade em tratar deste assunto. O pastor Corsetti é pastor há 29 anos, é pastor da sua esposa também há 29 anos, porque está casado com ela há 29 anos, não é? Muito bem, e tem 2 filhos, portanto um deles chama-se Mateus e a sua filha chama-se Laísa, certo? Acertei? Beleza. Então, estes nossos irmãos estão em Portugal há 10 anos, estiveram na revitalização da Igreja de Portimão durante 8 anos e agora estão num processo de plantação de igrejas aqui em Torres, aqui mais perto de nós, do Portimão, naturalmente, em Torres Vedras, não é? E uma das paixões destes irmãos, também estão formados nesta área, tem a ver com trabalho com famílias e trabalho com casais, não é? Portanto, nós damos as boas-vindas ao pastor Corsetti, à sua esposa, e desejamos que o Senhor vos abençoe ricamente no vosso ministério, aí na zona do Oeste, e também que traga a mensagem do Senhor para nós nesta tarde. Temos orado por isso, e por isso, querido irmão, eu deixo agora a palavra consigo, tá bom? Os irmãos poderão desligar os vossos microfones, e depois, na altura de desejarem falar, então, podem ligar os vossos microfones. Mas agora, para não haja nenhuma interferência de algum som estranho, então deixemos que apenas o pastor Corsetti possa então ter o microfone ligado. Irmão, vamos orar, está bem? Antes de o irmão usar a sua palavra, mas antes eu tenho aqui a palavra do Senhor, irmãos, desculpem, que diz o seguinte no Salmo 86, versículo 1, até 5, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a minha alma do teu alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. É bom sabermos que o nosso Deus é bom em perdoar. Vamos orar então. Querido Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de eterna misericórdia, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus santo, santo, santo. Tu nos criaste à tua imagem e à tua semelhança e tu nos chamaste, Senhor, para sermos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício lá naquela cruz do Calvário, que nos tornou novas criaturas. Obrigado, Senhor, porque nesta hora nós podemos estar reunidos na tua presença também, Senhor, apesar de cada um nas suas casas, para juntos, Senhor, nós podermos participar nesta palestra que o teu servo traz para nós nesta tarde. Nosso Deus, que tu diriges, que tu abençoes, Senhor, e que ele possa, Senhor, trazer a tua palavra aos nossos corações. É a oração que nós fazemos em nome e nos méritos de Jesus. Amém. Então, pastor Cossé, tem a oportunidade, tem a palavra, se fizer favor. Ok, muito obrigado, pastor Jorge. Penso que todos me ouvem, não é? Muito obrigado, pastor Jorge, pela oportunidade, né, pelo convite, pela oportunidade, então, de podermos partilhar desse tema tão importante que é o perdão na família, perdão no relacionamento conjugal, perdão no lar, enfim, não é? Eu agradeço também as minhas ovelhas aí, o Paulinho e a Samai, que estão conosco, e também saúdo os demais irmãos, né, com a graça e paz do Senhor. E eu vou fazer, então, aqui a projeção da nossa primeira tela. Eu penso que todos conseguem ver, não é? Irmãos, falar então sobre o perdão é algo extremamente importante, porque nós falamos sobre algo que é essencial nos nossos relacionamentos.
algo que nós já experimentamos, não é? O Senhor Jesus já nos perdoou quando nós fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo, nós fomos perdoados por Jesus. O perdão, então, faz parte da nossa vida. Imagine os irmãos se Deus se negasse a nos perdoar, como seria terrível, não é? Agora, eu pergunto aos irmãos, o perdão na sua vida está em dia? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero perguntar com isso? Nos nossos relacionamentos acontecem ou podem acontecer atritos, dificuldades, não é? Situações que muitas vezes nos desagradam. E como nós lidamos com isso? Nós realmente exercitamos o perdão, tanto concedendo quanto pedindo perdão. Nós vivenciamos essa dádiva que já recebemos do Senhor Jesus, que nos perdoou. Eu gosto sempre de me lembrar da parábola que Jesus conta, não é, dos dois devedores, não é? Em que um devia algo que ele jamais poderia pagar. E ele foi perdoado pelo rei. Entretanto, o seu devedor, que devia para ele algo em torno de 6 meses de trabalho, esse não foi perdoado. E é curioso como às vezes também agimos assim, não é? Especialmente nos nossos relacionamentos. Nós somos perdoados pelo Senhor, mas muitas vezes acabamos por sonegar o perdão àqueles com quem nos relacionamos. Então, essa pergunta é para a vossa reflexão. O perdão está em dia? Eu, quando pensei em fazer uma pergunta, tinha pensado numa pergunta composta, né? Se na semana que passou foi preciso perdoar, ou foi preciso pedir perdão, e se de fato isso aconteceu. É muito importante que reflitamos sobre isso. Há coisas que são muito mais fáceis de falarmos do que praticarmos. E eu penso que o perdão é uma dessas, não é? Então, para que pensem o perdão na sua vida, nos seus relacionamentos, ele está em dia? Algumas considerações sobre o perdão. O perdão é vital no casamento. É claro, quando nós falamos de família, incluímos também os filhos, não é? É lógico. Mas eu entendo que o eixo central de uma família é o casal. E quando o casal vai bem, a tendência é que a família toda também se desenvolva de uma maneira mais adequada, de uma maneira melhor, não é? O começo de uma família é feito por um casal. O casal, então, tem os seus filhos, e os filhos depois vão embora, e o casal volta a ficar sozinho. Quer dizer, a família começa com 2 e termina com 2, não é? E nesse interregno de tempo aí, nesse ato de tempo, vêm os filhos. E eles vão aprender, vão levar para suas vidas aquilo que viram e vivenciaram na família com os pais. Então, nós pais, ao fim e ao cabo, transmitimos um legado muito importante para os nossos filhos. E eles vão aprender o valor do perdão conosco. Quando nós entendemos que o perdão é vital no casamento e, por consequência, na família, nossos filhos vão aprender isso. Um outro ponto também importante é que o perdão faz parte do cuidado e do zelo pela relação, pelo relacionamento conjugal e familiar. Algo que nós não podemos deixar de lado é a necessidade de entendermos que precisamos cuidar, precisamos zelar do nosso relacionamento conjugal e familiar. As coisas no casamento e na família não acontecem por acaso. Elas vão precisar sempre de um investimento da nossa parte.
nada cresce na natureza se nós não regarmos, se não houver um investimento, não é? Se não houver a nossa participação. E na nossa família também é assim. O perdão também é muito útil para remover o lixo acumulado. Percebam que as nossas relações, muitas vezes, e infelizmente, elas produzem algum subproduto que podemos chamar de lixo. São aquelas coisas que não são desejadas, que não são agradáveis, né? Só quero dizer que entrou também agora aqui a Maressa e o Tiago, né, que são da nossa igreja também. E certamente vou me sentir muito orgulhoso. É isso, fechou. Então, o perdão ajuda também na remoção do lixo acumulado na relação. Ele também revitaliza o relacionamento, por isso que ele é essencial, né? E como vamos ver mais para frente também, oferece uma página nova e limpa para o diário conjugal. Isso quer dizer, quando o perdão é exercitado frequentemente, há sempre uma renovação, não é? Nesse que eu chamo de diário conjugal. Aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia precisa ser renovado, precisa ser alimentado pelo perdão quando ele for necessário. E também uma advertência: nunca se deve fugir do conflito ou disfarçá-lo. Um conflito é para ser tratado, é para ser resolvido. É muito importante pensar também, muitos casais pensam assim: bom, o tempo vai curar. Não, eu sinto muito em dizer isso, mas o tempo não cura. O que cura é o perdão. O tempo não cura. O que o tempo pode fazer é aumentar ainda mais a amargura, a tristeza e o distanciamento. Quem vai curar uma relação ferida por algo é o perdão. Por isso, então, que ele é tão importante, né? Por isso que eu trago, então, essa nossa introdução nesse sentido. Na Bíblia, o perdão é reconciliação com Deus no Velho Testamento, né? É reconciliação com Deus, é remissão de uma falta, é quando o pecado é levantado do pecador e transportado para longe. Eu gosto muito de Miqueias 7:19, quando Miqueias diz que Deus perdoa os nossos pecados e lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar. É nesse sentido que o pecado é transportado, né? É perdoado e transportado para longe do pecador. Essa é a ideia bíblica do Velho Testamento, então, sobre o perdão. E no Novo Testamento também, não é? É tratar graciosamente com. Efésios 4:32, ali nós lemos: pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. A palavra para perdão aqui tem essa conotação de tratar graciosamente. A raiz dela é a mesma de graça, né? Caris. Também em Romanos 4:7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. E aqui a palavra usada para perdão tem esse significado de soltar. Lucas 6:37 também ali tem o significado de libertar. E Colossenses 3:13, o pecador perdoado deve também perdoar. Então, essas são as implicações do perdão, não é? Ele solta, ele liberta, e quando eu sou perdoado, também devo perdoar. Uma coisa que eu acho bastante interessante pensar é que muitas pessoas dizem assim: eu não perdoo e com isso quero fazer essa outra pessoa sofrer. Mas não se dá conta de que quem está a sofrer mais é ela própria. Quem carrega o peso da falta de perdão nem é tanto aquele que não foi perdoado, mas aquele que não perdoou.
Aquele que não perdoa arrasta sobre si, então, esse peso enorme. Por isso que o perdão é libertador. Por isso que, quando nós perdoamos, nós somos os maiores beneficiados. Não é? Por isso que é tão importante, então, irmãos, que nas nossas relações aconteça o perdão, e aconteça o perdão frequentemente. Aqui nós temos um slide que mostra, então, que o perdão é necessário quando acontece uma agressão. E uma agressão, ou as agressões, elas podem ser uma única coisa grande que acontece, ou várias coisas pequenas que vão acontecendo ao longo dos dias, dos meses, dos anos. E a pessoa não se dá conta que está a fazer mal para o outro. Né? O que acontece? Essa agressão ou essas agressões vão gerar no casal a perda da intimidade. Vão provocar o distanciamento. E vejam aí essa fotografia ilustrativa, não é? Dessas rosas aí murchas, não é? Vamos pensar que há não muito tempo elas estavam viçosas, bonitas, cheias de vida, mas agora estão murchas. E quando a família não presta atenção nisso, né, especialmente o casal não presta atenção nisso, essa agressão não confessada para que seja perdoada, ou essas várias pequenas coisas que estão a acontecer, vão gerar, então, essa perda de intimidade, esse distanciamento. Né? Isso nem sempre é tão percebido imediatamente, por quê? Muitas vezes, quando nós somos agredidos de alguma maneira, e há várias maneiras de sermos agredidos, né? E há várias maneiras também de agredirmos o nosso cônjuge, especialmente naquelas maneiras que ainda não percebemos, a necessidade não percebida, né? Isso, então, acaba por gerar esse distanciamento. E algumas reações também, quando alguém é ferido e o que foi feito não foi reconhecido, muitas vezes o ferido pode atacar, querendo causar o mesmo sofrimento no seu agressor. Ou então, ele pode calar ou retrair-se. Para quê? Para evitar mais sofrimento. E isso gera o distanciamento. Ou seja, a falta do reconhecimento do mal que foi feito e a consequente sonegação do perdão vai gerar ou mais brigas, mais discussões, maior sofrimento, ou simplesmente aquele que é sistematicamente atingido, afetado, acaba por silenciar-se, amuar-se, não é? E acontece, então, o distanciamento. Muitas vezes o casal acaba, entre aspas, por se adaptar a isso, a esse estilo doentio de vida, não é? É triste dizer isso, mas muitas vezes acontece. E acaba tendo um tipo de diálogo muito mais de manutenção do seu dia a dia do que a busca mesmo por solucionar as dificuldades, e acaba por não desenvolver um relacionamento mais profundo. E podem ter certeza, falamos há pouco dos filhos, os filhos vão perceber isso, vão notar isso. Vão entender que algo não vai bem, um pouco abaixo da superfície, algo não está bem. Não é? Por isso, mais uma vez, que tratar adequadamente dessas questões é fundamental para o bom relacionamento conjugal e familiar. Não é? Então, um ambiente de amor, de compromisso e de perdão
encoraja a disposição de uma pessoa para se deixar conhecer pela outra. E o conhecimento mútuo, meus irmãos, é essencial. Eu, como o pastor Jorge disse, não é, uma das nossas paixões é o trabalho com casais e família, não é? E desde o início do meu ministério, lá com 26 anos de idade, recém-casado, né, nós já tratávamos de casais com muito mais idade do que nós. E uma coisa que eu achava muito curiosa é que muitos casais não se conhecem. Muitos casais não se abrem, né, um para o outro por falta de conhecimento. O relacionamento, como eu já disse, fica muito mais na superfície. Não há uma profundidade no relacionamento, porque talvez não há essa abertura, não é? Não há esse investimento, não há esse compromisso de amor e de perdão frequente aí, então, no relacionamento conjugal. É importante dizermos também que o perdão é um processo. É claro que ele pode ser um processo muito rápido. Tudo pode acontecer em 1 ou 2 horas, da agressão ao perdão, e a solução, né, da situação pode acontecer em poucos minutos a algumas poucas horas. Mas, às vezes, o processo pode ser um pouco mais longo, dependendo da profundidade daquilo que foi sofrido. Pode ser um pouco mais longo. Mas nunca deve ser varrido para baixo do tapete. Nunca. Sempre deve ser tratado. Sempre se deve buscar a solução que o perdão vai trazer. E pensando, então, que o perdão é um processo, eu quero pensar com os irmãos sobre esse processo e sobre alguns passos que são importantes para que haja um perdão real, um perdão curador mesmo do relacionamento. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é aquilo que nós chamamos de inventário. O que é isso? É a identificação da mágoa ou da ferida. Quando eu reflito sobre o que me fez mal. Quando eu penso, né, o que o meu cônjuge fez, ou vamos pensar, o que o filho, o que o pai fez, a mãe fez, não é? Ou o que deixou de fazer que acabou por ferir. Percebam, eu já disse isso, né? Pode ser algo rápido ou pode ser algo mais demorado. Mas é muito importante que eu pense sobre o que me causou o mal. Que eu seja objetivo nisso. Para que haja um perdão objetivo, eu preciso estar ciente do que causou a minha dor. Não podemos tratar do perdão também no atacado. Né? Temos que particularizar. Porque houve uma causa da minha dor, da minha tristeza. Então, no inventário, eu vou refletir sobre isso. Eu vou pensar sobre o que aconteceu. Depois que eu pensei, então, eu preciso atualizar o sentimento. O que é isso? Tratar da dor de uma forma realista. Percebe? Bem, aquilo que ele fez, aquilo que ela fez, me causou esse sentimento, me causou essa dor. Aquilo, enfim, me trouxe esse desconforto. Aquilo me expôs, aquilo me deixou triste, e assim por diante. Eu atualizo o sentimento. Se eu quero tratar e alcançar a cura, eu não posso dizer assim, deixa para lá. Já passou. Deixa de lado. Enfim, essas são saídas que não trazem a cura. Pior ainda, elas vão se somar com outras situações que vão acontecer, e isso vai
tomando um volume cada vez maior, o que vem a ser ainda muito pior para o relacionamento, né? É importante nessa minha atualização, inventário e atualização do sentimento, é importante a dimensão mais correta possível. Nem para mais, não superdimensionar ou supervalorizar a situação, mas também nem para menos. Não subdimensionar, não subvalorizar. Aquilo me causou um sentimento. Eu não posso desvalorizar isso. Até porque, se eu desvalorizo e deixo de lado, a pessoa que fez isso contra mim nunca vai aprender que aquilo me afeta. Nunca vai concluir que não pode, não deve mais repetir aquilo. Com licença, irmãos. E aqui eu trago alguns exemplos de algumas situações, não é? Aquele que deveria amar não demonstrou amor. Aquele que deveria proteger expôs, causou um prejuízo. É óbvio que esse não é o objetivo da nossa palestra, mas nesse processo vai chegar o momento do diálogo. E o diálogo é essencial nesse processo, não é? Por isso que eu tenho que ter na minha mente a dimensão mais correta possível quando for fazer a atualização do sentimento. E vem, então, também a resolução do conflito, né? A resolução de conflitos para o perdão requer o compromisso de escutar. Então, ali, Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quanto melhor eu escuto, melhor, consequentemente, eu vou também falar. E nesse sentido, então, também, não é? Tornar-se um ouvinte melhor ajuda a evitar muitos conflitos e ajuda também a resolver outros conflitos antes que eles se tornem muito intensos. Nós lemos aí, então, Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Eu tenho que ter, então, essa prontidão, essa disposição, não é? Para ouvir. Depois que eu fiz o inventário, depois que eu identifiquei o que aconteceu, depois que eu atualizei, então, o sentimento, eu vou partir para o terceiro momento, ou o terceiro ponto nesse processo, que é a confrontação. Porém, uma confrontação amorosa pode ajudar um relacionamento a oferecer um caminho para a prática do verdadeiro amor. O confronto aqui é o momento em que eu vou conversar com o meu cônjuge sobre aquilo que eu senti, sobre aquilo, então, que foi recebido por mim como uma agressão, né? Seja ela qual for. A confrontação, ela deve ser em amor. Então, vejam só, preciso pensar assim, eu me importo muito com o nosso relacionamento e vale a pena lidar com essa questão do jeito que ela é. Por me importar, é que eu vou procurar solucionar esse problema. E essa abordagem, então, como está escrito aí, os irmãos também estão a ler, não é? Oferece a maior possibilidade de uma solução satisfatória com menor possibilidade de ameaça e estresse, quando eu valorizo o relacionamento mais do que perder ou ganhar a discussão ou fugir do problema ou sentir-se confortável. Na confrontação, ou no momento da confrontação, eu não devo pensar que eu estou numa disputa. A ideia aqui do relacionamento, né, da busca do perdão, não deve ser aquela que eu vou ganhar e ele vai perder. Porque se há essa ideia no relacionamento conjugal, os dois já perderam. Se eu estou a lutar contra,
Eu não estou a construir, eu estou a destruir o meu próprio relacionamento, não é? E, com certeza, isso não vai ser nada bom para nenhum relacionamento. Então, agora, os passos da confrontação. Primeiro, olhe o seu interior. Na confrontação, eu vou conversar com o meu cônjuge sobre aquilo que me atingiu. Então, primeiro eu tenho que olhar o meu interior. Qual a minha disposição para isso? Eu estou indo de forma beligerante para essa confrontação, para essa conversa, ou eu estou indo em paz, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é o grande promotor do perdão. Qual é o meu sentimento, qual é a minha disposição? Segundo passo, escolha a hora certa e o lugar certo. Eu não posso querer conversar sobre aquilo que me magoou, depois de ter refletido sobre, depois de ter atualizado o sentimento, depois de ter entendido que eu preciso mesmo conversar, ter aquela confrontação em amor, mas eu não posso escolher o momento em que tenho amigos em casa, ou que eu estou na casa da minha sogra, do meu sogro, enfim, quando eu estou juntamente com os filhos, porque é um momento de solução, mas tem que ser íntimo, tem que ser um momento bem escolhido, né, para que isso aconteça. Então, eu cito aqui também Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra dita a seu tempo, então, é uma coisa bela e valiosa. Maçãs de ouro em salvas de prata, né? Assim, então, é que deve ser essa nossa busca por essa confrontação. E o terceiro passo, fale a verdade em amor. Eu preciso ter o cuidado de, na confrontação, eu não gerar também uma ferida no outro, eu não gerar também um problema no outro e um consequente afastamento. Assim, eu não vou estar à busca do conserto, da solução, né? Efésios 4:15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Desculpa, irmãos. Muito bem. Eu, então, cheguei no ponto de conversar. Eu entendi que alguma coisa tinha acontecido, aquilo me causou sofrimento. Eu, certamente, nesse processo todo, busquei a direção de Deus, orei sobre isso, estava disposto a oferecer o perdão, conversei com o cônjuge, ou talvez com o filho, ou com o pai, sobre o que aconteceu. Como eu disse, isso pode ser um processo de algumas horas, ou alguns dias, ou alguns meses, mas ele precisa acontecer. E o quarto passo, então, vai ser a resposta do ofensor. O que o ofensor deve fazer? Deve reconhecer o seu erro, sem ponderações ou transferência de culpa. Vamos pensar que nós somos os ofensores. Eu ofendi a minha esposa. Eu lhe causei tristeza, eu lhe causei, então, essa dor. Ela fez todo o processo que eu disse aqui, não é? Ela fez um inventário, chegou à conclusão de que eu tinha feito mais alguma coisa que a magoou, aquilo trouxe um sentimento ruim para ela sofreu com aquilo, não é? Ela se dispôs a conversar comigo, ela escolheu o melhor momento para isso, ela abriu o seu coração para mim, e o que ela está disposta a perdoar, e o que eu devo fazer, então, nesse sentido? Eu não posso transferir para ela a culpa, não posso usar de ponderações, como, por exemplo, dizer, olha, aconteceu isso, mas também, veja só, a situação estava contra mim. Eu te tratei mal, mas também, olha só, aconteceu aquilo. O que eu estou a fazer aqui é tentar tirar de mim a culpa, né? Por isso que eu preciso agir com humildade.
Se o que eu fiz magoou, a outra pessoa não quer a minha explicação, ela quer o meu reconhecimento. Quer o meu reconhecimento e o meu pedido de perdão, né? Então, o que eu preciso fazer é isso, confessar o erro e pedir perdão verbalmente. É importante verbalizarmos. É importante que eu fale, especialmente quando a minha ofensa também foi verbal. É muito importante que eu verbalize sempre, não é? Para que a paz substitua o conflito, marido e esposa devem assumir a responsabilidade de pedir perdão e perdoar um ao outro, né? Perdoar seu cônjuge traz liberdade para que os dois vivenciem o amor e a unidade no casamento. É preciso que haja essa disposição, tanto de pedir perdão quanto de perdoar. Isso é muito importante. Eu entendo, meus irmãos, aqui eu abro um parênteses, né? Eu entendo que nós podemos perdoar sem que o outro peça perdão. Muitas vezes, o que acontece é que, quando o outro vem pedir perdão, ele já está perdoado. Mas é muito importante que haja esse reconhecimento para o bem do relacionamento, para que o relacionamento cresça, para que os dois aprendam, né? Para que os dois se conheçam melhor. Porque eu, às vezes, posso estar a fazer uma coisa contra a minha esposa que não sei que a deixa triste. Então, eu preciso aprender para não fazer mais. Não é? Buscar não fazer mais. É por isso, então, que esse processo todo ele é importante e ele precisa acontecer, não é? E vamos ver isso nesse sentido. Quando eu desejei perdoar, ou quando eu me dispus a perdoar, eu preciso pensar no seguinte: eu tenho que desistir do direito de punição. Esse está ali, então, na minha oferta do perdão. Eu tenho que desistir do direito de punição. Eu preciso me entregar ao controle do Espírito Santo. E eu preciso escolher não mais viver no passado. Eu citei aqui Miqueias 7,19, não é? Que diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, ele os lança nas profundezas do mar. Qual o sentido disso? Nas profundezas do mar ninguém chega. O que está ali no texto, a ideia é essa, né? Deus perdoou e deixou, aquilo passou, aquilo foi mesmo resolvido. Nós vamos ter muita dificuldade de continuar assim o nosso bom relacionamento se tudo aquilo que nós supostamente perdoamos, nós continuamos a lembrar e a lançar em rosto contra outra pessoa. Isso quer dizer que não houve aquele perdão. É óbvio, como vamos ver no finalzinho da nossa palestra aqui, também quando nós perdoamos, nós não necessariamente esquecemos, mas aquilo já não faz mais qualquer, não tem mais qualquer influência nas nossas vidas, não é? Também eu quero citar aqui Romanos 8, de 5 e 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Por isso é tão importante que nós nos entreguemos ao controle do Espírito Santo nesse processo. Perdoar, então, é reeditar a lembrança, libertando-a de qualquer sentimento ruim. Quando eu perdoo, aquela lembrança daquele facto, daquele acontecimento que me trouxe tristeza, quando eu perdoo, eu me liberto dele. Essa é uma frase do Augusto Cury, não é? Perdoar é reeditar a lembrança, libertando-a de qualquer
sentimento ruim. Nós não vamos mais sofrer por aquilo que já foi perdoado. Por isso que eu disse, né, que o perdão é libertador. Ele liberta aquele que perdoa e também aquele que é perdoado. E que Deus possa, então, assim, nos abençoar nesse nosso processo, nessa nossa caminhada de perdão, dia a dia, então, no nosso relacionamento. Eu espero mesmo que os irmãos tenham conseguido acompanhar e percebido, não é? Tudo aquilo que nós tínhamos aqui para partilhar. Eu não sei se a minha esposa tem alguma coisa, se ela quer falar alguma coisa. Tá bem. Irmãos, eu já estou à vossa disposição para as perguntas. Eu tenho aqui, eu não vi isso antes, mas tenho aqui. Muito bem, irmãos. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Se me dá licença, o irmão, portanto, tirava a tela para podermos juntos ver os nossos rostos uns dos outros, e eu vou terminar aqui com a gravação, está bem? Para dar agora a oportunidade aos irmãos de poderem fazer algumas perguntas, possivelmente algumas mais de cariz pessoal, portanto não se justifica estar gravado, está bem? Então eu quero agradecer ao querido irmão pastor Corsetti por este excelente trabalho que nos apresentou, estes desafios que nos trouxe também, esta visão sobre realmente um bom relacionamento, que é isso que nós queremos entre as nossas famílias, entre os casais, e obrigado então pelo seu trabalho, que o Senhor ricamente o abençoe, está bem? Que todos aqueles que irão ver ainda este programa possam também ser abençoados o quanto nós fomos. Obrigado, irmão, então.